Eu não consigo arrumar emprego na área de programação. Eu não consigo de forma nenhuma, Marcos. Sem dúvidas, você deve ter ouvido falar de muitas pessoas que não conseguiram o seu primeiro emprego, já estão tentando há muito tempo. Às vezes você que está assistindo esse vídeo nesse momento ainda não conseguiu entrar na área de programação, ainda está buscando a sua primeira oportunidade e não sabe como sair dessa situação. Bom, eu tenho boas notícias. Nesse vídeo eu vou dar várias dicas para você que está iniciando agora e que ainda não conseguiu entrar na área, mas que pretende entrar na área. As dicas que eu vou passar hoje vão servir de maneira global. Seja você que quer se tornar um desenvolvedor web, mobile, gamer e etc. Vai valer para todas as áreas. Então bora começar mais um vídeo. Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, eu sou especialista em desenvolvimento de aplicativos Android e nesse vídeo eu quero falar sobre vagas de emprego. Nesse vídeo eu vou passar várias dicas para te ajudar a conseguir a sua primeira vaga como desenvolvedor. Então vamos lá. O primeiro passo que a gente precisa entender é identificar qual cenário você está. Eu já ouvi muita gente falar essa seguinte frase: eu não consigo emprego na área, já tentei de tudo e não consegui. Legal, a gente já sabe que tem muitas pessoas que estão com essa dificuldade. Porém, a gente precisa entender qual é o cenário que você se encontra hoje. Então a gente precisa entender qual é o cenário. Você não está sendo chamado para as entrevistas de emprego ou você está tomando pau na entrevista? Existem esses dois cenários. Aqueles que não estão sendo chamados por nenhuma empresa e aquelas pessoas que estão sendo chamadas, porém não estão conseguindo passar da entrevista. São dois cenários completamente diferentes. Eu vou falar um pouco desses dois cenários. Eu vou começar por aquelas pessoas que não conseguem ser chamadas na entrevista, ou seja, elas não conseguem nem sequer fazer essa entrevista de emprego. Se você está enviando o seu currículo, você está se cadastrando nas empresas e você não está sendo chamado, muito provavelmente o problema está no seu currículo, está no seu portfólio, naquilo que você está apresentando para as empresas. Lembre-se, o currículo é a porta de entrada. Se o seu currículo ele tiver errado, se ele for ruim, se ele não tiver objetivo, se ele for bagunçado, as empresas não vão te chamar. O seu currículo é a porta de entrada. É ele que vai atrair o interesse das empresas e elas vão chamar você para a entrevista. Então o primeiro passo é você analisar o seu currículo. Às vezes a gente acha que o currículo ele está excelente, mas às vezes o seu currículo está péssimo, está ruim e você acha que ele está bombando. Então o primeiro passo é analisar o seu currículo. Como é que você está cadastrando nessas empresas, o currículo que você está enviando, se ele está correto, se está faltando informações, se está claro para as empresas, se está bem formatado. Então o currículo é a porta de entrada. Se ele estiver ruim, se estiver faltando informações, se ele não estiver correto, vai diminuir drasticamente as suas chances de ser chamado. E também tem o seu portfólio. Se você tiver um portfólio e não está sendo muito atraente para os recrutadores, isso também vai impedir que você seja chamado. Então você precisa ter um bom portfólio, não precisa ser o melhor portfólio do mundo. Um bom portfólio para apresentar para os recrutadores e você precisa ter um currículo bem estruturado também. Você precisa chamar a atenção dessas empresas. Você precisa ter uma boa porta de entrada. Então verifique esse ponto. Às vezes você corrigindo o seu currículo, corrigindo ali a forma como você apresenta isso para as empresas, já pode mudar consideravelmente as suas chances de ser chamado. Só você alterando isso daí, você já pode ser chamado. Então verifique isso atentamente, estude um pouco mais sobre currículos, faça uma autoanálise. Outro erro também, já falando de currículo, é que eu vejo que muita gente faz um currículo e manda para todas as empresas, para todo tipo de vaga que ela vê, ela manda o mesmo currículo. Isso daí há 10 anos atrás ou 12 anos atrás podia funcionar. Você fazer um único currículo e mandar para várias empresas esse mesmo currículo. Porém, isso não funciona mais. Inclusive, já faz muito tempo que isso já não funciona. E eu não estou falando da área de programação, não. Eu estou falando de qualquer área. Se você perguntar para qualquer pessoa de humanas, você vai perceber que eles vão te passar essa dica. Você precisa ser específico, ou seja, você precisa fazer um currículo específico para cada empresa. Então você está se cadastrando para aquela vaga de Android, você vai fazer um currículo específico para aquela vaga, você vai analisar os requisitos,
você vai analisar o que eles pedem e você vai adaptar o seu currículo para aquela vaga de emprego. Você vai criar currículos específicos para vagas específicas e não criar um único currículo para todas as vagas. Isso daí não funciona. Então esse é um erro clássico, né? As pessoas fazem um currículo para todas as empresas, mas não. Você tem que fazer um currículo para cada vaga de emprego. E eu sei que dá mais trabalho, mas é assim que funciona. Então você não pode fazer um currículo para geral. E o outro ponto, né, é analisar se o seu currículo está bem estruturado, se ele está legal, se ele está bacana, se ele está atraente. Você precisa se colocar no lugar do entrevistador, né, no lugar da empresa. Se coloque no lugar da empresa que está te contratando. Ela está pedindo um desenvolvedor Android que saiba Kotlin, por exemplo. Estou dando um exemplo. E aí ela pede aqueles requisitos para você. Então ela está esperando um programador Android que você saiba pelo menos o que está sendo pedido ali. Você não precisa saber tudo, a gente sabe, né, que tem vagas de emprego e, de fato, né, a descrição ela está feita de uma maneira muito errada, mas tem vagas que estão corretas, tem requisitos corretos, tem vagas que tem super requisitos, a gente sabe disso, mas de qualquer forma você tem que se cadastrar e tentar pegar o que está ali e ver se encaixa com você, se você realmente sabe alguma coisa que está naquela vaga, entendeu? Tem vagas corretas e tem vagas que realmente tem uma escrita errada. Mas de qualquer forma, você precisa se adaptar a essa vaga. E você precisa se colocar no lugar da empresa. Será que realmente eu sei o que eles estão pedindo para mim? Ou será que eu estou mentindo para mim mesmo? Analise também a sua região. Tem regiões e certas áreas vão estar muito melhores. Às vezes você tá, sei lá, tô dando um exemplo aqui, né? Você tá numa região do Rio de Janeiro que lá tá bombando o desenvolvimento web. Talvez o mobile lá não tá muito bacana nesse momento, mas talvez daqui a um tempo vai começar a melhorar também. Algumas áreas vai ter mais vagas, outras regiões do Brasil vai ter menos vagas, mas no geral, a área de programação tem vagas sobrando. O que está faltando mesmo é profissionais para preencher essas vagas. E vai ter áreas que vai ter mais concorrência do que outras, isso é normal. Dependendo do lugar que você mora, às vezes você mora em grandes cidades, então com certeza vai ter mais empresas de TI, vai ter mais oportunidades de emprego. Às vezes você mora num local muito afastado da cidade e às vezes é até difícil de você trabalhar em qualquer outro tipo de empresa. Talvez para você que mora em um local mais afastado, mais longe das empresas, né, um local rural, enfim, talvez seja interessante você fazer um freelancer ou procurar vagas remotas, ou você pode partir para um freelancer. Tá difícil arrumar emprego? Trabalha como freelancer. Freelancer você vai conseguir. Freelancer você não depende de uma empresa. Você pode simplesmente se cadastrar em um monte de site de freelancer aí e começar a pegar alguns trabalhos. Já vai te ajudar, você vai ganhar experiência, vai conseguir ganhar uma grana e você pode ir tocando esse negócio em paralelo. Depois, quando as coisas melhorarem, você pode conseguir o seu emprego na área mais para frente. Tem pessoas que às vezes não estão conseguindo arrumar emprego. Claro, se você estiver fazendo tudo certo também, né? Se você estiver fazendo tudo errado, não vai adiantar nada. Mas às vezes você fez realmente tudo certo e não está chamando. Às vezes está difícil mesmo. O mercado agora está complicado, mas daqui a pouco ele melhora. Enquanto isso, faz um freela. Vai trabalhando em paralelo com esses freelancers. Quando melhorar, com certeza você pode arrumar um emprego na área também. Então assim, não existe só uma forma de você trabalhar com programação. Tem as empresas, tem freelancer, você pode criar os seus próprios projetos, né? Sites, aplicativos, você pode gerar receita, então tem várias formas de você ganhar dinheiro. Você tem que olhar também o seu perfil. Mas falando de emprego aqui, voltando para o assunto, você tem que analisar esses pontos. Você não está sendo chamado porque você não está conseguindo a atenção dessas empresas. Seu currículo, né, o seu portfólio não está legal. Talvez você melhorando isso daí já vai melhorar. Então segue todas essas dicas também. E eu vejo que muita gente não faz isso que eu vou falar agora, mas pode ser muito importante. Não mande currículo só em um local. Às vezes as pessoas estão mandando só no LinkedIn. Eu vejo que tem muita gente mandando currículo, né, se cadastrando nas vagas só no LinkedIn. Pessoal, o LinkedIn é excelente, é top demais. Mas assim, se cadastre em outros sites de programação. Tem o Programator, tem vários outros sites, tem InfoJobs, tem muitos outros sites, tem agências de emprego que você pode se cadastrar e conseguir a sua primeira vaga também. Não fica se cadastrando só no LinkedIn. Procure agências de emprego física da sua região. Tem regiões que as agências são muito boas, tem boas vagas. Tem outras regiões que nem agência tem, né? Mas é bom que você dê uma olhada também fisicamente, na internet, mande em todos os sites também.
faça currículos específicos e você também pode fazer isso que eu vou te falar agora, que é uma dica sensacional. Em vez de você mandar currículo para a empresa e esperar que elas te chamem, você tem que fazer isso também, tá? Você pode fazer ao contrário. Em paralelo, você pode fazer com que as empresas venham até você. Ou seja, você vai atrair a atenção dessas empresas, desses possíveis clientes. Como é que você vai fazer isso? Utilizando a internet ao seu favor, utilizando as redes sociais a seu favor. Você pode criar, por exemplo, um perfil do Instagram, um perfil profissional e colocar os projetos que você já fez de clientes, ou pessoais ou profissionais, colocar no seu Instagram. Muita gente vai chegar através do direct querendo saber um pouco mais sobre o que você faz ou até querendo contratar os seus serviços. E muitas empresas também podem entrar em contato com você. Isso já aconteceu comigo várias vezes e com muitas pessoas também eu sei que acontece diariamente. Todas as redes sociais você pode utilizar a seu favor, mas assim, para simplificar, Instagram você pode utilizar o seu site também, ajuda demais você atrair clientes, né? Atrair as empresas para você. Então assim, você tem um site profissional. Pô, Marcos, mas eu vou ter que criar um site. Você pode criar um site com WordPress, cara. É só arrastar ali, ó, arrastar botão para cá, texto. Pesquisa aí, WordPress. Você pode criar site com WordPress. Você pode criar um site, colocar lá, fazer uma vitrine com todos os projetos que você fez e colocar uma página com formulário de contato. As empresas, elas buscam profissionais na internet e elas podem cair exatamente no seu site, que você criou, um site profissional, cair nessa vitrine, se interessar e entrar nesse formulário de contato e fazer uma proposta. E você pode ser contratado. Então, você não pode descartar essa opção de atrair as empresas para você. Você vai procurar as empresas, mas faça as empresas procurarem você também. Não está dando certo de uma forma? Tente de outra. Essa é a dica para aqueles que não estão conseguindo uma entrevista, né? Não estão sendo nem chamados. Agora, a gente vai falar de um outro público que está sendo chamado nas entrevistas, ou seja, ele já passou dessa fase de criar portfólio, de currículo, enfim, já fez tudo isso, está sendo chamado. Então, o seu problema não é currículo, não é portfólio, não é talvez o seu conhecimento, e sim a entrevista. Você está tomando pau na entrevista. Se você está sendo chamado e você não está passando, o problema pode ser na sua abordagem, na forma como você está conversando com esse entrevistador ou essa entrevistadora, se você realmente está capacitado para entrar naquela vaga. Às vezes você não está passando nos testes, então você precisa fazer uma autoanálise e ver se realmente você está indo bem nesses testes, você está conseguindo passar. E no fundo a gente sabe se a gente está indo mal nos testes, se a gente está com dúvida, está confuso. Se você viu que você está fazendo os testes e tipo assim, você está boiando, é porque você não está capacitado ainda para procurar emprego. Você precisa estudar mais, você precisa praticar mais. Você não está pronto ainda para entrar no mercado. É claro que você não precisa ser perfeito nos testes ou na entrevista, mas você precisa ir bem nesses testes. Você precisa ir bem na entrevista. Será que você está com uma boa vestimenta? Será que você está tendo uma boa comunicação com o entrevistador? Será que você está sabendo negociar? Então você precisa trabalhar na entrevista, comunicação, presença, postura. Se você está indo bem nos testes, então você está sendo chamado, mas não está passando. Opa, o problema está em mim. Eu preciso melhorar minha postura, eu preciso melhorar nos testes. Uma hora você vai passar. Você já está na fase final ali, né? Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês nessa questão aí dos currículos, né? De você não estar conseguindo arrumar emprego na área. Se vocês quiserem que eu faça uma análise de currículo, um vídeo só de, sei lá, analisando o currículo dos inscritos, quem quiser que eu faça esse vídeo, deixa aí no comentário, coloca aí um comentário falando, ó, eu quero que você faça uma análise de currículo, manda lá para mim no Instagram, que eu posso fazer uma análise aí de uns 2, 3 currículos, beleza? Mas por enquanto eu não tenho nenhum currículo aqui para apresentar, então eu preciso de bastante para poder fazer esse vídeo. E se você quiser aprender a criar aplicativos, quiser se tornar um profissional no desenvolvimento de aplicativos Android, eu tenho cursos completos de desenvolvimento Android. Clica aqui, ó, nesse link na descrição e você vai acessar o meu treinamento Android Master. É um dos maiores treinamentos do Brasil de desenvolvimento Android. Lá eu ensino todo o roadmap completo, desde o ponto zero até o último ponto, tudo que você precisa aprender para você realmente se tornar um profissional no desenvolvimento Android. Bom, pessoal, espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!